Então, como eu estava falando, vou fazer aqui uma representação somente do marco B para se garantir explicar melhor, né, o que acontece com o que acontece com a orientação, né? Então, primeiro, sabemos que o marco B ele está aqui, né? Vamos dizer, sempre está assim, XB, YB, e temos um ângulo com relação um ângulo θ com relação à horizontal, né? Mas a horizontal é justamente aqui, XS. Ou seja, que também podemos colocar aqui a vertical de YS. Pronto. E com relação a isso vamos expressar, né? YB e XB. Bom, isso aqui pode parecer um pouco estranho a priori, né? Mas tem uma relação, digamos assim, podemos utilizar as projeções, como já tinha comentado, né? Para calcular, para expressar, né? XB e YB em termos de XS e YS, né? E para isso, então, uma maneira de se fazer isso, deixa eu verifico se está gravando, sim. Uma maneira de fazer isso é utilizando, né? Utilizando as funções trigonométricas, né, cosseno e seno, né? Então, vejamos primeiro, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu quero expressar xb e yb em termos de xs e ys. Então, a melhor maneira de fazer isso, aliás, é primeiro projetando xb e yb sobre os eixos xs e ys. Então, por exemplo, se eu faço isso aqui, ó, se eu faço essa projeção aqui, eu vou utilizar o verde aqui, eu posso pegar e fazer a projeção disso aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui, certo? E eu posso fazer também isso aqui, né? De alguma maneira estou projetando YB, XB sobre XS, YS. Então, muito provavelmente eu vou encontrar aqui a notação do marco S, eu vou colocar aqui do marco S, em termos do marco B, né? Ou seja, S em termos do marco B, mas eu não quero isso, eu quero o marco B em termos de S. Então vai ser ao contrário, eu vou ter que projetar aqui. Eu vou ter que projetar o marco S sobre o marco B, ou seja, os eixos XS e YS sobre cada um dos marcos dos eixos do marco B, ou seja, XB e YB. Então a projeção teria que ser diferente. Então eu vou fazer aqui de novo, né? Vou fazer aqui de novo essa projeção. Eu vou colocar aqui o marco novamente XB e YB, né? E aqui eu vou colocar um marco fixo, né? XS, YS, né? E aqui temos o ângulo θ, certo? Como eu quero projetar S sobre isso, então na verdade as projeções sempre são linha perpendicular, né? Aqui eu vou projetar assim, né? Aqui eu vou projetar aqui assim. E isso projetado sobre esse eixo aqui, pues vai dar uma certa, digamos assim, eu estou desenhando a prolongação do eixo YB, né, vermelho, então vou deixar como isso. Então, a melhor maneira, então, pues, já analisando bem claramente essa situação, né, observamos o que? Isso aqui é um ângulo reto, aqui também, aqui é θ, então aqui também tem que ser θ, certo? Isso aqui não pode ser θ, por quê? Porque isso aqui somado com θ dá 90. Θ não necessariamente pode ser um número que duas vezes vai dar 90. Por exemplo, 30 vezes 2, 60, então não vai dar 90, então não pode ser isso aqui, não pode ser θ igual, né? Não pode ser igual a θ. Θ deve ser isso aqui, mas aí utilizamos geometria euclidiana e descobrimos que de fato aqui é θ, né? Com essas informações aqui, então, a gente já pode, inclusive, digamos que eu vou fazer a prolongação aqui do YB, só para entender melhor. E com essas informações aqui, a gente pode chegar à conclusão seguinte, que
xb, né? Xb, ele é igual a quem? A, vamos começar por x. xs vezes cosseno de θ, né? Para que me dê a projeção de xs sobre xb, eu tenho que ter cosseno de θ, né? Então fica xs cosseno de θ. Mas tem uma outra projeção sobre esse eixo, que é a de ys. E essa projeção é mais essa projeção aqui, ó, ela na verdade é que é ys vezes seno de θ. Então fica ys seno de θ. Pronto. E feito isso, agora fazemos com yb, que seria xs, está aqui, perdão, aqui. Se a gente vê, isso aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, né? Esse valor aqui, certo? É o valor projetado sobre xb, mas eu quero projetar aqui. Então, é o mesmo que isso aqui, né? Só que como é projetado em sentido contrário ao sentido positivo yb, então a gente pode dizer que esse θ por um momento vai ser menos θ, né? Então vai ficar xs seno de menos θ. Mais a contribuição de ys sobre isso aqui vai ser ys cosseno de θ. Sabemos que isso aqui é o mesmo que, como é uma função ímpar, né? Então dá menos seno de θ. Logo, isso aqui se transforma em forma vetorial xb, yb, né? Isso vai dar igual a quê? A uma matriz cosseno de θ, certo? Seno de θ menos seno de θ e cosseno de θ multiplicado por xs ys. Ou seja, qualquer elemento que esteja no marco fixo, né? Esse, ele através dessa matriz aqui, essa matriz aqui que eu vou chamar de P ou R, tanto faz, essa matriz aqui P, né, ela vai pegar qualquer vetor dentro do marco S e vai representar agora dentro do marco B, certo? É uma possibilidade. Então, quando a gente vê matriz desse tipo, pues a gente já logo nota que ela está fazendo uma rotação, ou seja, essa rotação tem a ver com a orientação, e aí então a gente já pode chegar a uma conclusão, né? Bueno, e antes disso a gente pode também analisar alguns detalhes específicos de essa matriz. Esse vetor aqui, né? E esse vetor aqui correspondem a uma base, né? E essa base, uma base tem que ter duas condições basicamente, que sejam vetores unitários e que o produto ponto deles dois seja zero, ou seja, eles devem ser ortogonais. Então, podemos dizer que a base é uma base ortonormal, porque ela tem vetores unitários e ortogonais entre si. Observem que o produto ponto dessas duas coisas aqui é zero e o valor, o módulo, né, a magnitude de cada um desses é igual a 1, né? Cosseno al cuadrado mais menos seno al quadrado vai dar 1 e aqui mesma coisa, né? Então, temos um vetor que de certa maneira é um vetor, eh, temos vetores ortogonais, né? Essa matriz aqui é conhecida como matriz de rotação, né? Mas, bom, olhando para isto, a gente se pergunta, bom, mas se eu movimento isso no plano, tudo bem, é uma orientação, mas se lá no plano, ou melhor, no espaço, né, no espaço tridimensional R3, será que isso também funciona? Veja bem, se você orienta ou modifica a orientação de um corpo em R3, provavelmente você vai precisar de três ângulos, né? Seria a priori o que você iria se questionar, mas aqui você só está mexendo com um ângulo. Bom, na verdade, você pode orientar o corpo em três dimensões com um ângulo, desde que você também modifique o marco de referência com relação a algum outro marco existente. Então, na verdade, essa matriz aqui,
que é uma matriz de rotação, ela pode fazer sim a diferença desde que você inclua também digamos assim, desde que você inclua também uma certa modificação do marco, né? Então você pode modificar o marco de referência do seu corpo com relação a outro marco e aí em cima dessa modificação você rota o que você precisar, né? Então em três dimensões, de alguma maneira, essa matriz que estamos mostrando aqui já pode ser utilizada, né? Imaginemos um caso hipotético aqui, né? Um caso hipotético agora continuando com exemplos planares, né? Imaginemos um caso em que você tem um marco fixo, né? Outro exemplo aqui, outro exemplo. Imaginemos um marco fixo aqui, XS, YS, um marco fixo aqui, certo? E depois eu vou acrescentar um marco aqui, tipo assim. Esse aqui é o marco YC, XC. E depois eu vou acrescentar um outro marco aqui, o marco XB, YB. Então, querendo ou não, vamos ter uma representação. Aqui teríamos, por exemplo, XB modificou sua orientação com relação a XS em um ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui vamos chamar de θ, né? Esse aqui é o marco B. E aqui, XC, com relação à horizontal, que representa XS, ele também tem uma rotação, né? Uma rotação que, digamos assim, vamos representar pela letra Φ, certo? O que mais? A ver, com relação e por exemplo, XC, aqui estou comparando cada um desses marcos, né? Vou colocar aqui marco C, aqui o marco S, né? Mas cada um desses marcos eu estou comparando com quem? Com relação a XS, mas isso não significa que eu não possa comparar, por exemplo, o marco C com relação ao marco B. Então, por exemplo, XC com relação a XB. Então, se eu quero comparar S com relação a B, o C com relação a B, então eu tenho que colocar uma linha aqui tracejada. Por quê? Porque o XB está aqui, ó. Então, com relação XC com relação a XB, ele teve uma modificação aqui, certo? Eu posso chamar bar phi, outro ângulo. Então já temos três ângulos, e com esses três ângulos é o que eu quero explicar agora, porque de alguma maneira já estou mostrando que existe uma interrelação entre todos eles. Eu posso comparar um com o outro, então a comparação de C com B é tipo assim, houve uma modificação de var phi. Mas se eu quero comparar, por exemplo, B com C, já não é a mesma coisa que C com B, né? Porque, por exemplo, C com B, comparar C com B significa que eu fiz o quê? Peguei B e fiz uma rotação de φ graus, né? Certo? Em sentido anti-horário, ou seja, valor positivo. Mas se eu pego esse aqui e quero transformar o B em C, né? Ou seja, nesse caso C em termos de B. Mas se agora eu quero B em termos de C, eu teria que ver o que eu faço com C para que se torne B. Seria o mesmo bar phi, só que agora em sentido horário, ou seja, um valor negativo. Então essa seria a ideia, né? Então tudo depende também de o que você está comparando com relação ao que também, né? Então essa relação aí é o que a gente vai comentar agora, só para deixar claro, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, vai ter um vetor que representa esse, e vai ter um outro vetor que representa esse aqui, né? E pode ter um outro vetor também que representa a relação entre esses dois aqui, certo? Vetor P, um vetor R, e aqui eu posso ter um vetor Q, certo? E aí vem a questão. Se eu considero inicialmente, né, que existe uma matriz P, como aqui mostrar aqui, né, uma matriz P, que representa um giro, né, um giro de orientação, né? Então, eu poderia inclusive escrever essa matriz, né, de alguma maneira usando o que a gente entendeu sobre base, né?
Sendo que isso aqui, né, isso aqui representa, né, uma, digamos assim, isso aqui representa uma base para o espaço que a gente tem em B. Então, tudo que eu coloquei em S multiplicado por essa matriz vai ficar em B, certo? Representado em B, certo? Qualquer vetor livre multiplicado por isso vai ficar agora não livre e vai ser representado no marco B, certo? Então, o que eu posso fazer agora é definir o seguinte: imaginemos, né, que nessa figurinha que eu tenho aqui, certo? Eu tenho um par, né, onde eu vou representar C em termos de S. Para representar C em termos de S significa o quê? Que eu vou ter um vetor R. Então, eu vou colocar aqui C representado em S, né? Se eu tenho C em S, então é porque existe uma matriz de rotação, né? Matriz como essa, certo? E que ela pode ser escrita como em função de quem? De φ. Porque φ foi o ângulo que eu girei para que C se transformasse, ou melhor, foi o que eu girei em S para que se transformasse em C, certo? Então, nesse sentido, eu posso dizer que também existe uma matriz, né, para ele, onde eu vou ter xc, yc, né, igual a uma matriz, certo? Cosseno de θ, de θ não, de φ, seno de φ, menos seno de φ e cosseno de φ, certo? E com isso aí eu multiplico por quê? Por xs, ys, certo? Então aqui eu fiz uma representação de que de tudo que está em S em C. Se eu quero representar tudo que está em C em S, é simplesmente o que fazer uma inversa, né? Então, isso aqui, P, certo? E se eu quero representar ao contrário, ou seja, XS, que é justamente o que eu queria dizer aqui, pois vai ser igual a quem? A inversa, né? Inversa P menos 1 de quem? De X de C, Y de C. P-1, bom, aí teremos que analisar, existem algumas propriedades, né, na álgebra linear você deve ter analisado isso, na teoria de matrizes, em que essa matriz, por ser uma matriz que tem colunas que correspondem a uma base e além disso elas são ortogonais e normais, então essa matriz aqui, ela tem uma inversa, sendo, né, P a menos 1 igual a P transposto. Ou seja, que somente fazer a transposta disso aqui que você já consegue uma representação, né? Então, estaríamos dizendo que x, s, y, s pode ser representado como P transposta de quem? De x, c, y, c. Dessa maneira, tudo que está em C multiplicado pela transposta dessa matriz vai dar a sua representação em S. E contrário, a transposta da transposta pues vai dar a matriz original e eu vou representar tudo que está em S no marco C. E da mesma maneira vai funcionar para aqui, para esse aqui. Então, eu posso dizer logo que eu posso representar tudo aquilo que está em S em B, através de quem? Dessa, perdão, xb, yb, né, igual a cosseno de quem? De θ, porque aqui foi girado θ, certo? Então, cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ e cosseno de θ. Isso multiplicado por quem? Por xs, ys, certo? Pronto. Esse seria, como digamos, o conceito que a gente tem aqui. Então, a gente já poderia dizer que C está expressado em S, certo? Podemos dizer que B também está expressado em S, certo? Mas a gente também pode, por um momento, imaginar que a gente queira fazer uma representação de tudo aquilo que está em, sei lá, C e representá-lo com relação a B, que é outro caso. Então, aqui a gente poderia fazer o seguinte, né? Poderíamos fazer o seguinte, bom, aqui ó, esse marco, ele foi, ou melhor, esse marco aqui,
ele foi movimentado, certo? Bar phi menos, bueno, um ângulo bar phi, certo? Que pode ser sentido anti-horário positivo, foi rotado bar phi para que se tornasse XC, não é? Então, o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso denotar XC, YC como sendo aqui cosseno de quem? De bar phi, seno de bar phi menos seno de bar phi e cosseno de bar phi. Essa matriz é a mesma, observem que sempre é a mesma, só que agora o vetor que vai multiplicar aqui já não é xs, vai ser quem? Xb. Certo? O sea que tudo aquilo que estava em B agora pode ser representado em C por meio dessa transformação aqui. Então, de alguma maneira, a gente está demonstrando que existe. Só que agora vem outro detalhe. XB é igual a isso aqui. Então, isso aqui, por sua vez, é isso aqui. Conclusão, a gente pode, de alguma maneira, também fazer conexão dessas matrizes por meio da multiplicação à direita, certo? Já que esse xb, yb é isso aqui, certo? E isso aqui, por sua vez, se representa em isso aqui. Ou seja, que através dessa multiplicação, a gente pode chegar a uma relação entre xc, entre o marco C e o marco S, certo? Essa representação aí é também interessante, né? É uma maneira, digamos assim, é, também muito útil, né? Hum, a ver que outra maneira que temos. C sobre S. Bom, temos essas representações aí, certo? E pronto. Mas assumindo, né? Então que isso aqui é, por exemplo, vamos assumir aqui que isso aqui é P. Não, P, aqui é Q e aqui é R. Então, se a gente por um momento pensa, bom, já que eu tenho aqui um vetor, né? Então, o vetor, a ver, vamos lá, e o vetor que temos aqui em C, que é R, né? Por exemplo, esse vetor R ele vai ser representado em S, mas por meio de uma transformação com φ, eu posso representar em C, esse mesmo vetor. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou somente substituir xc, yc, q, né? xb, yb, certo? Só que isso, por sua vez, é o que? É isso aqui. Ou seja, que eu posso, na verdade, eu não vou nem escrever isso aqui, eu vou colocar R, XS, deixa eu ver aqui, R, XS, YS, certo? E aqui temos o que? Que isso aqui é justamente isso aqui. E isso aqui é justamente isso aqui. Conclusão, P é exatamente o produto de Q vezes R. Então, P é igual a Q vezes R. Ou seja, se P é a matriz que representa todo o vetor no espaço fixo S em ou no marco C, então a multiplicação dessa matriz R, que representa S em B, e essa matriz Q, que representa B em C, pois a multiplicação delas duas vai ser exatamente a transformação entre S e C. Mas aí onde vem uma questão interessante. Imaginemos por um momento que eu crio uma notação especial para isso. Então imagine que eu coloque algo como isso aqui, ó. Vamos chamar Q de P sendo B para C. E vamos chamar R sendo P que vai de S, perdão, para B, certo? Uhum. E se a gente considerar que P, esse P aqui é um P que vai de S para C, criando essa notação, então observem,
usando uma notação, né? Usando notação, né? Que, a notação que estou mencionando. Eu vou falando, eu vou escrevendo, eu sei que a fala complementa o que eu estou escrevendo, mas é por isso que eu gravo isso para que vocês vejam depois, né? Eu usando a anotação, estou escrevendo aqui. Se alguém pegar esses slides, esse quadro aqui e ler do jeito que está, talvez não iria entender, mas como estou falando e estou gravando a aula, então quando eu digo notação, estou me referindo a isso que já estou explicando aqui, né? Estou induzindo uma anotação aqui, então essa anotação seria o quê? Que seria P CB, que é multiplicado por R. R seria o quê? P, BS, repito, que é PCB, então pronto. Multiplicado por quem? Por R, né? Aqui tem que vezes R, então que é isso e R é isso aqui. A multiplicação dessas duas coisas tem que dar quem? P, que eu defini como PCS. Então, PCS. Observem, se eu digo que eu vou declarar um subíndice para isto, esse subíndice seria da seguinte maneira. Esse subíndice é, se eu tenho uma matriz, por exemplo, vamos lá, eu vou ser bem detalhista nessa parte, explicando a notação, né? Então, a notação, certo? Se eu estou transformando de um marco S para um marco B, por exemplo, então eu vou utilizar uma matriz P que vai de S para B, sendo que o subíndice mais para fora é a origem e o mais para dentro é sempre o destino, né? Então, nessa notação, estou dizendo aqui o quê? Esse daqui representa o quê? Que estou indo de B para C e esse daqui estou indo de S para B. E vamos dizer o seguinte, se eu tenho uma matriz que diz x, y e outra que diz y, p, o resultado disso tem que ser o quê? Pega sempre esse, o interno se cancela com o externo do seguinte, e o resultado vai ser p, x, p, que é justamente o que aconteceu aqui, b se cancelou com s e ficou cs, então fica p, cs, e é justamente isso, ficou pcs, que é a transformação original que a gente tinha entre S e C. Então, nesse sentido que eu estou dizendo com isso, é que a gente já cria com os próprios, né, subíndices, cria uma lógica para poder expressar essas matrizes, né? Então, quando eu multiplico Q vezes R, estou falando PCB vezes PBS, e o resultado é PCS, ou seja, uma matriz que vai de S para C. E o que significa uma matriz que vai de S para C? Uma matriz que faz isso é que está tentando dizer, em outras palavras, que vai expressar tudo que está em S em termos de C, certo? Tudo que está em S em termos de B, tudo que está em B em termos de C aqui, certo? Basicamente é isso que estou falando nessas três coisas aqui, né? E a notação vai ser essa aí, né? Então, detalhe, quando você tem umas matrizes desse jeito, vem a questão de, pronto, essas matrizes P que até o momento a gente viu, só fazem o que? Rotação. Mas e se eu quisesse, além de tudo, incluir a translação? Tipo, vocês viram que eu fiz, né? Mencionei agora, né? Tem tempinho, eu falei sobre que aqui tem um vetor R, né? Aqui tem um vetor P e aqui tem um vetor Q. Ou seja, como é que eu faço para representar isso aí, né? Como é que eu faço, né? Como é que eu represento? Eu já representei a rotação através dessa relação aqui matricial, né? Certo? Mas como é que eu faço para representar isso também, para incluir, né? Essa, digamos assim, esse deslocamento, certo? Então, aí onde vem a outra parte que eu vou falar agora, certo? Que seria o desplazamento do corpo rígido. Já falamos sobre a rotação do corpo rígido no plano, agora vamos ver a questão do deslocamento, perdão, no plano, né, de um corpo rígido planar, né? Pois aí está, ó, se vamos assumir, por exemplo, no caso, né, que tipo assim,
A ver, vamos lá. Vamos por aqui, por exemplo, o vetor Q, né? A ver, o vetor Q. O vetor Q, certo? Esse vetor aqui, o vetor Q, certo? Ele representa, ele sai daqui de B, certo? Está indo até o marco C. De alguma maneira ele está dizendo que para eu representar Q no marco S, certo? Eu tenho que primeiro multiplicá-lo por alguma matriz que leve ele para o vetor, né? Para o marco, perdão, que eu tenho interesse. Eu quero representar Q em S, então eu teria que multiplicar Q. Tenho que levar Q até o marco S, mas Q está no marco B. Existe uma transformação para isso? Existe uma transformação para isso? Então, lembremos que aqui temos uma transformação que diz o seguinte: tudo que está em S vai para B, mas eu quero que está em B vá para S. Então é a inversa disso, né? Então seria a matriz P, S, B. Multiplicar por quê? Pelo vetor em B. O vetor em B nesse caso é Q. Então se eu multiplico por Q, aí eu já consegui levar Q a sua representação para onde? Para S, certo? E depois eu posso somar com quem? Com P. E isso me vai dar R. Essa é a ideia do que eu quero mostrar, mas vou explicar de outra maneira aqui com desenhos, né? Então, vamos voltar aqui. Aliás, eu vou ver se eu consigo copiar isso aqui, que não dá para... Vamos ver se ele me deixa copiar isso aqui só. Demora, viu? Cópia. Aqui eu vou copiar aqui embaixo. Meu Deus. Eu vou copiar aqui. Pronto. E aí a gente consegue continuar. Então, o que eu quero? R, né? Porque eu já representei C em termos de S por meio dessa instrução toda lá, né? Eu utilizei o quê? Eu utilizei... eu fiz o quê? Eu coloquei lá x de C, y de C é igual a uma matriz, né? Que nesse caso vai ser C, S. E aqui vou ter x, S, y, S. Certo? Só que a gente descobriu também, né? Que é, eu pude fazer isso como? Utilizando uma matriz P, C, B vezes uma matriz P, BS, né? E aqui XS, YS, certo? Descobrimos isso, né? Descobrimos que existe uma matriz entre C e B, ó, sendo que representa tudo que está em B em C. E descobrimos que tem uma matriz PBS que pega tudo que está em S e transporta para B. Então eu tenho que também saber o deslocamento. Onde está C? Lembremos que isso aqui representa o quê? S em C. Importante, é a representação de tudo que está em S em C. Então agora eu quero pegar esse vetor R, certo? Que está em S, certo? Porque esse vetor R está em S, certo? E quero representá-lo também, né? Quero representá-lo de acordo com os outros marcos. Como é que eu faço então? Pues, primeiro vejamos que aqui isso é um marco, tipo, são vetores que podem ser representados assim. R é igual a quem? A soma, né? A soma de quem? De P, certo?
Com quem? Você diria, ah, some P com Q. Pronto, mas aí que está o detalhe. Isso aqui é incorreto. Por quê? Porque Q ele está representado em um marco B, né? Então você não tem como somar Q diretamente com P, porque P ele está em que marco? Ele está no marco S, né? Ele está no marco S, então você precisa primeiro levar Q para o marco S para depois isso somar com P. Então, para você fazer isso, então podemos ver que Q, estando no marco B, deve ser multiplicado por alguma coisa que me leve de B para S, né? Certo? Então a gente já sabe que tem uma matriz que faz isso, né? Que representa qualquer elemento de P em S, né? B, qualquer elemento de B em S, né? Essa matriz seria P. A gente descobriu que tem PBS, certo? Pega qualquer coisa que está em S e manda para B. Só que agora eu quero que eu quero multiplicar isso por Q, certo? Então é uma matriz que vai convertir quem? Vai convertir o que eu tenho em B e passa para S, seria então PSB. Dessa maneira eu tiro isso aqui e digo que R vai ser P mais PSB vezes Q. E aí sim, porque Q está em B, né? Então vezes PSB vai ficar em, isso aqui vai ficar, em outras palavras, Q, o vetor Q, certo? Que antigamente estava em B, agora vai ficar em S. Olha que estou usando os mesmos subíndices para os vetores. Então, dessa maneira, eu vou ter P, que já está em S, somado com QS, que vai me dar um R, que por sua vez está em S. E aí sim. Entendeu? Então, na verdade, a matriz P também pode ser utilizada para modificar o marco com o qual você está representando um vetor. Por isso que eu fiz questão de no começo da aula de falar de vetores livres ou não. Então, por exemplo, essa matriz aqui representaria tudo que está em S em B, mas como no meu caso eu queria representar um vetor que estava em B em S, então eu tive que utilizar a notação contrária, PSB, de tal maneira que B com B vai e fica Q ds, sendo que P é uma matriz, né? Então, IQ é um vetor que é compatível por dimensão com P, e aí vai me dar um outro vetor, só que esse vetor agora vai estar representado na base do marco S, somado com P, que já está em S, vai dar um vetor R, que eu quero esteja representado também em S. E é isso aí, gente. Com isso aí a gente fala sobre a representação no espaço, né? Planar, e chegamos a três conclusões, certo? Que uma matriz dessas aí, um par, né, digamos assim, uma matriz P junto com um vetor P. Olha que estou representando em tamanhos diferentes. Matriz, matriz e vetor, né? As duas coisas, um par desses representa três coisas, ou serve para fazer três coisas, certo? Uma é para representar a configuração de um corpo rígido em S. Então, representar o marco B, por dizer assim, associado a um corpo rígido em S, certo? Porque a gente percebeu que a gente pode pegar essa matriz, né? Essa matriz P e utilizar para representar junto com o vetor, né? Qualquer coisa que a gente tem em B, em S e ao contrário, tudo que está em S em B, certo? Com esse mesmo par, você consegue mudar o marco de referência em que né? Em que o corpo rígido é representado, não somente em esse, sino em qualquer outro. Então, de alguma maneira, você tem a possibilidade de mudar, né, o marco de o marco de referência, certo? Ah, em que B é representado, certo? E a outra coisa que você pode fazer com um par desses aí é deslocar
um vetor ou um marco, né? Então, deslocar, né, um vetor ou um marco, um marco qualquer, né? Então você tem três coisas a ser feitas com um par desses, matriz e vetor. Nesse caso aqui, ó, cada marco, a cada marco eu lhe associo uma matriz, mas a cada marco eu também lhe associo um vetor. De alguma maneira é isso que eu estou tentando dizer aqui, né? Então, com isso aí, eu estou dando por finalizada essa primeira parte aqui de. Embora meu vídeo ficou cortado lá no começo, quando estava falando da representação matricial, né? Tem um probleminha aí. E aí depois eu retomei aqui, mas aqui finaliza a primeira parte da aula, onde eu falo sobre a representação formal desses, digamos assim, entre marcos, né? Entre marcos no plano. Posteriormente eu vou falar sobre a matriz de rotação, mas já induzindo, tipo assim, fazendo um leve processo indutivo para R3. E aí a gente começa a falar um pouco sobre rotação e velocidade angular e como é que isso pode ser utilizado, algumas das suas propriedades, inclusive das matrizes de rotação, né? Para que elas serviriam, certo? E alguns exemplos que podem ser utilizados, inclusive para as próximas aulas, né? Próximas aulas e inclusive para a prova, etc, né? Bom, vou deixar por aí e daqui a pouco eu boto a segunda parte da aula.